5 de dezembro de 2024, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chegava ao fim. Depois de quase 2 anos de espera, o julgamento de Sofia terminava, colocando mãe e padrasto da menina atrás das grades como os culpados pela morte dela. Reencontro agora Jean e Igor, pai e pai afetivo de Sofia, que falam desse término de temporada e também como foi o júri e como olham para o futuro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste meu reencontro, que eu queria fazer há muito tempo, não consegui fazer no final de 2024, mas estamos fazendo agora, já no começo de 2025, que é com o Igor e com o Jean, os pais da linda Sofia. Como vocês estão, meus amigos? Eu acompanhei o julgamento que aconteceu no final de 2024. Uma coisa que tenho que dizer, eu sei que para vocês o tempo deve ter sido horrível, mas foi um julgamento até que aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Se você olhar, o Henri Borel aconteceu em 2021, estamos em 2025, vamos fazer 4 anos de espera de um julgamento nunca marcado. A Sofia nos deixa no dia 26 de janeiro de 2023. Completados 2 anos, pelo menos vocês já têm o julgamento acontecido. Como vocês estão agora? É uma pergunta que geralmente trava a gente. A gente nunca tem uma resposta pronta. Como vocês estão? Sobrevivendo, essa é a palavra, Beto. Vou manter nessa palavra porque, assim, é sobreviver ao vazio, ter que ressignificar muita coisa, entendeu? Para a gente poder seguir e continuar pela Sofia. Porque nesse ano de 2025, tanto eu quanto o Jean, a gente decidiu ressignificar. A gente está recomeçando, se reerguendo aos poucos, voltando a trabalhar, voltando a sair com os amigos, a nos permitir novamente, sabe? Porque nós vivemos esses 2 anos ali, quase 2 anos, presos dentro de casa. Porque no dia 26, a gente fala que a Sofia descansou. A gente morreu ali. A gente ficou parado naquela data. 26 de janeiro. No dia 26 de janeiro, isso. A gente ficou naquele dia. E tem sido uma luta diária, tanto para mim quanto para o Jean, a gente recomeçar a voltar a frequentar lugares, a gente ir, sair novamente. Então, assim, é tudo novo pra gente. Jean, quando eu falo geralmente do julgamento, de uma dor tão profunda de vocês, que eu não consigo conceber qual que é, apenas me solidarizar a vocês, sempre se coloco, eu criei essa forma, eu queria saber se é verdade. É um fechar de caixão quando você viu que a mulher chamada de mãe da Sofia e o padrasto foram condenados pela morte brutal da sua filha? Olha, pelo fato, Beto, deles estarem julgados e deles não serem os acusados, deles serem os assassinos da Sofia, isso dá um conforto, assim, sabe? Que a justiça, ela foi feita, né? De uma forma que a gente não esperava, né? Porque que nem fala assim, nós esperávamos um pouco mais. Mas pelo fato deles eles terem sido julgados e serem os acusados, entendeu? E concretarem aquilo, é um alívio, assim, no nosso coração, sabe? E para você, Igor, foi o início do luto? Porque até lá vocês tiveram que lutar. Quando você consegue ver a justiça sendo feita, dentro da justiça que nós temos, mas pelo menos sendo feita, de tudo esclarecido e deixado claramente quem é quem dentro dessa história, foi o início de você poder, sim, lutar até mesmo para que 2025
vocês possam sair do luto e viver com saudade e não mais com tanta necessidade de justiça? Sim, sim, porque, só reforçando que nem o Jean disse, só o fato da justiça, por mais que ela foi tardia, ela foi omissa com a Sofia e tudo mais, mas ver ela sendo feita, eles saindo condenados e não pela porta da frente dando tchauzinho pra gente, que foi isso que eles tentaram, pra mim dá uma sensação de alívio. Mas ao mesmo tempo uma sensação de só isso. Porque totalizando a pena dos dois, dá 52 anos. Fora o tempo que eles já ficaram reclusos e tudo mais. Mas assim, 30 anos, 20 anos, só, sabe? A gente para e faz aquela reflexão. É o tempo que eles vão ficar, é o tempo que a gente não vai ter a Sofia. Eles vão sair, a gente não vai ter a formatura, a gente não vai ter o primeiro namoradinho, aquela aflição de pai, de cuidar do primeiro namoradinho da filha, de tudo mais. A gente não vai viver nada disso. Entendeu? E ainda mais sabendo como que é a justiça no nosso Brasil, que por bom comportamento, se ficar, pode sair na porta da frente. Isso dá aquela sensação de ódio. Entendeu? Isso eu vejo hoje isso com a Carol, a mãe da Ana Carolina, a mãe da Isabela Nardoni, que é exatamente isso. O tempo de vida da filha dela ficou restrito àqueles 5 anos e a vida deles continua e eles se encontram no supermercado hoje. Então é uma questão de... Acabou. E aquela dor, aquele luto que é para sempre, uma vez que você vive esse eterno não futuro, né? Não ter. Como foram os dias? Foram 2 dias de julgamento? Foram. Foram 2 dias. Como foi? Foi a primeira vez que vocês viram eles de novo? Vocês chegaram a ver eles na audiência de instrução? Como foi esse reencontro? Nós vimos eles, né? Teve no começo, quando aconteceu tudo, aqui teve, acho que foi dois ou três julgamentos antes, audiências de instruções antes. Na primeira eu não conseguia ir, eu não tinha, não conseguia, me travava, sabe? E eu fui trabalhando isso com o meu psicólogo, daí ele falou que eu tenho que enfrentar os meus medos, e aí eu fui. Daí na segunda vez eu fui, mas assim, a sensação, eu não sei te explicar, sabe? É raiva, é ódio, você não entendeu o motivo, o porquê. Porque antes, no começo, quando tudo aconteceu, eu sempre fui muito mais o que eu não falava, eu me retraía muito, eu não conversava muito. Tocar no assunto da Sofia me doía muito, era como enfiar uma agulha dentro de mim, entendeu? Então, assim, esses 2 anos atrás, eu vivi com a morte da Sofia. Eu não estava vivendo o que eu vivi com ela. Eu estava vivendo o que fizeram com a Sofia. Aí agora, depois do julgamento, que agora que eu estou conseguindo viver com o que eu vivi com ela. Que é a parte boa, a parte dela sorrindo, a parte dela feliz, a parte dela alegre. Aí que eu tô conseguindo prosseguir. Aí, tipo, foi voltando lá. Eu vi os dois, aí eu consegui enfrentar. No dia do júri, eu vou falar bem a verdade, assim, em relação a mim, como foi para mim. Eu me senti como se eu tivesse sendo... me bateram, sabe? Quando eles tivessem me apedrejado. Que tanto que na sexta-feira eu tava num estado de cansaço tão grande que eu dormi o dia inteiro. Eu dormi o dia inteiro de tão cansado que eu estava. Sabe, o meu emocional, ele foi assim, lá embaixo, mas eu consegui me segurar, eu consegui, porque assim, eu pensava, filha, eu tô aqui por você. E realmente eu estava ali por ela, entendeu? Sim. Em tudo eu estava ali por ela, eu estava ali pela Sofia, pela neném que a gente tinha aqui em casa, pela alegria que ela tinha. E foi isso que me deu força para poder passar o júri. Que eu nunca tinha ido, eu não sabia como que era.
A gente vê Não, na aliás, televisão... ninguém tem que saber mesmo. O ideal é que ninguém estivesse no júri. Porque, principalmente quando você vê uma morte como a da Sofia, que você. Não existe explicação. Então, é uma morte que não deveria ter existido. Aquelas pessoas não deveriam estar sendo julgadas, não deveria o Estado gastar dinheiro com o tribunal de júri de uma morte tão vulgar, tão cruel. Não deveríamos ter júris. Então, ninguém tem que saber. Ninguém tem que ter visto mesmo. Eu não sabia como que era, entendeu? Eu não faço ideia. Porque quando nós olhamos na TV e olha os casos do Henry, da Isabela, nós nunca vamos imaginar que isso vai acontecer conosco. E quando acontece, é uma coisa que é surreal. Às vezes eu olho para o Igor aqui em casa, no dia a dia, né, no nosso decorrer da semana, eu falo assim, parece que a gente está vivendo num pesadelo. Entendeu? Parece que é um pesadelo. Eu falo, tem vezes que, sem brincadeira nenhuma, nós levantamos assim, eu falo, mano, eu acho que eu vou buscar. Aí a gente trava. Aí a gente congela. Por quê? Porque parece que é um pesadelo que a gente viveu. Que a gente vive. É um pesadelo real que vocês viveram e que eu espero que agora vai ficando no passado, porque vocês não tiveram de novo tempo... Não é que a sua filha teve uma doença ou sofreu um acidente. Sua filha foi arrancada de vocês. Ela foi brutalmente arrancada. E até uma coisa que o Igor falou no começo, que eu concordo, a Sofia não sofreu... Vocês não estavam em busca de uma justiça. Vocês estavam em busca de muitas justiças, porque a Sofia foi injustiçada muitas vezes pelo Estado. A morte dela foi a última injustiça, mas ela foi muito antes e vocês tentaram muito. A gente fala muito, sempre fala muito da luta que vocês tiveram para tentar evitar que isso acontecesse. Agora, como foi para você, Igor, ver a Stephanie e o Christian? Ver eles falando. Desde o início quando foi no processo de instrução. Isso, na audiência de instrução, eu acompanhei. Eu estava lá mais a Janice, eu tomei a frente, porque eu já não conseguia, mas eu queria para ver se eles iriam falar, se eles teriam a hombridade de bater no peito, já que o que eles fizeram com a Sofia, se eles assumiriam. E desde o início só comprovou o que eu sempre achei e penso em relação aos dois. São dois covardes. Agora eu posso falar de boca cheia e de peito aberto. São dois assassinos, porque antes eu não podia. Antes até isso. A gente que é vítima, a gente tem que policiar até o que a gente fala. E agora eu posso falar, com toda certeza. Eles foram condenados, eles são assassinos. A sensação de nojo, de repulsa, de ódio, porque ela, quando ela passava da porta para dentro do tribunal ali, quando ela entrava no início, ela nunca falou nada. Ela entrava e caía os ombrinhos, usava roupa infantil, ficava assim, chorando. Olha, sintam pena de mim, tá? Eu sou vítima. Aí no início disse que tinha se batizado, que tinha virado evangélica. Aí na segunda audiência de instrução, ela pediu para segurar um crucifixo na mão. Aí eu falei, que evangélico segura terço na mão? Foi se perdendo no personagem. Aí, do verdade, nada, né? Evangélico acho que não usa crucifixo. Eles não têm essa simbologia, né? Eu acho que terço é coisa católica. Eu me perco, não vou dizer que sim. Exatamente. E aí, do nada, começou a escrever cartas para todo mundo.Ela quis fazer que nem a Aristófanes, só que aqui do Mato Grosso do Sul, né? Ela escreveu cartas para vocês? Ela escreveu uma para o pai dela, para a mãe dela, e nessa carta ela citava o Jean, que para sempre ela vai amar o Jean, e tudo mais, e assim, era a cada 2 frases um versículo bíblico. Aí ela falava outra coisa, outro versículo. Aí eu não sei o que, outro versículo, sabe? Bem orientada. E aí, nessa carta ela falou que para sempre ela vai amar o Jean, que a verdade vai vir à tona, e tudo mais, e veio. Eles saíram condenados, né, por assassinato, pelo que eles fizeram com a Sofia, pela negligência que eles tiveram e pelos atos que eles fizeram com a Sofia, porque nesses 2 dias, Beto, no dia 4 e no dia 5 de dezembro, a gente voltou no dia 26, só que com algumas informações. Então, essa sensação que o Jean falou, da gente tá com o corpo doído, a gente foi massacrado, porque a gente tinha que ficar sentado, assistindo, ouvindo todas aquelas atrocidades. A gente não podia se manifestar, a gente não pode chorar, a gente não pode levantar a mão, você não pode
voar no pescoço, você não pode nada. Você tem que ficar calado. E todas aquelas informações vindo, e a gente vendo que o que a Sofia passou foi 3 vezes pior do que a gente esperava, aquilo, assim, é desumano. Porque não E é só o que dele eles sentado- falam, é também todas as provas mostradas, não é isso? Exato. O Sim, perito a nossa falando. sorte foi isso. O trabalho impecável que a GAECO fez, restaurando o celular deles, aquilo nos ajudou de uma forma, porque desconstruiu aquela ficção jurídica que eles fizeram, aquela ceninha, aquele teatrinho, caiu por terra quando mostraram os laudos, quando mostrou as fotos, quando mostrou os áudios. O que Então- mostrou? O que trouxe de novidade? E o que eles conseguiram trazer resgatados do celular deles? O assassino, ele se masturbava com as crianças no colchão. Tem fotos dele tirando foto disso, com as crianças no fundo. Tem Com as crianças, a Sofia e o próprio filho dele. a Estela, a recém-nascida, a bebê. Então ele se masturbava, ele colocava Ele a tinha Sofia mais um na caixa- filho, não tinha mais um filho? Tinha. Ele tem mais um. Só que ele tá com a mãe. Ele tá com a mãe. Ele conseguiu ir pra mãe. E aí, Ele tinha essas então- fotos de ele se masturbando e mandava pra ela? não, ele tirava pra alguém. Pra alguém. Que ficou no ar isso. Pra quem ele mandava. Entendeu? Que mais que vocês foram descobrindo? Ele torturava as crianças porque eles não queriam comer. Deixava a Sofia em pé no carrinho, segurando o carrinho de cara pra parede. Colocava o irmãozinho dela, que ela considerava junto também. Dava Mas ele aquela tirava costela. foto disso? Tem foto Tem disso. foto. E isso ele mandava pra Stephanie? Sim. Mandava. E ela mandava, ela falava assim, deixa eu passar fome. Deixa eu passar fome. Entendeu? Falava que era foda, a Sofia era birrenta mesmo. Ah, deixa eu passar fome. Era desse O que nível. ela A fala mãe- disso? Quando, no depoimento dela, chorosa, segurando o texto, quando mostram isso, ela fala o quê? Que ela é vítima, que ela sofria agressão Relação doméstica, abusiva. que aí ninguém sabe o que ela fez para defender aquelas crianças, o tanto que ela apanhou, que ela fingia que ela usava droga, ela colocava no dedo, mas ela fingia que cheirava, porque ela era coagida a usar. Então foi toda uma ficção jurídica, Beto. Tipo assim, Mas nítido. ela nega que falou, deixa mesmo passar fome? Nega, com áudio, ela baixa a cabeça e só chorava. Fazia o seno. E era um choro de 3 segundos. Era um choro assim, ó. E é tudo por áudio, além de tudo, não é nem escrito. Não dá nem pra ela dizer que ele escreveu por áudio, ela. É por áudio. Ela tem uma hora que ela tá falando que ela tá tentando se maquiar, porque ela precisa trabalhar, e a Sofia não para de chorar, que a vontade dela é de tacar a cabeça da Sofia na parede. Nossa. E aí o Christian vai e manda um áudio pra ela ensinando como torturar sem deixar marca. Vira a cabeça dela contra o travesseiro e sufoca ela, porque aí ela tá chorando, ela perde o fôlego, ela tem que respirar, ela para de chorar. E ele fala o quê sobre esses áudios e essas fotos, isso tudo? Nada, ele chora, ele fala que a Stephanie é louca. Ele Não, chorou. mas tem ele- uma foto dele se masturbando com criança. Como é que ele fala disso? Nada. Foge do Ele- assunto. Tanto ele quanto ela foge do assunto. O único choro que eu vi verdadeiro em relação a eles, Beto, foi quando saiu a sentença. Ah, lógico. Porque aí é Aí por eu ele. vi- Aí é a vida deles. Não Isso, é. aí eu vi um choro verdadeiro. Caso contrário, foi uma ficção jurídica. A defesa deles chegou a citar que, tipo assim, quem deveria estar no banco dos réus era o Jean. Por quê? Porque o Jean abandonou a família para ficar com o padrinho, traiu a Stephanie, não pagava o aluguel, ou o aluguel não, a pensão, não pagava a pensão, que o Jean era ausente, que o Jean abandonou ela, entregando ela de bandeja para as mãos do assassino da própria filha. Fica aqui, Fizeram. sempre tenho que lembrar que fica o convite. Se alguém quiser falar da defesa, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. A gente ouve todos os lados. E ainda foi colocado o Jean como o real autor, Sim. indiretamente.
Sim. Fizeram uma apresentação de primeiro ano de ensino médio no PowerPoint, no slide, escreveram meu nome errado, narraram a historinha, quando se conheceram, o valor do salário do Jean até o momento, fizeram tudo uma historinha, assim, sabe? Que ela foi abandonada, que ela era vítima, que ela era isso, que ela era aquilo, aí teve choro e ficção jurídica, e a gente só olhando aquilo não podia se manifestar, a gente só ouvindo. Como foi para Só você já ver isso tudo? Você tendo que Olha, sofrer, você sofrendo tudo, ainda tendo que eu virar. vou te falar assim, bem a verdade. Em relação a mim, não me afetava, sabe? Ela praticamente, na hora que começou a defesa deles a fazer o júri, eu tinha a sensação que parecia que eles estavam me julgando, entendeu? Quem era o principal ali era eu, sabe? Não me afeta, porque em relação a mim não me dói, mas agora em relação a Sofia, em saber tudo que ela sofreu, sobre as torturas que ela passou, sabe? Aí me quebrou, aí eu fiquei no chão. Porque em relação a mim, eles poderiam ter me batido, eles poderiam ter acabado comigo. Mas fazer o que fez com ela, não, aí não me dá, sabe? Me machuca, é como se acabasse comigo. Acaba comigo ouvindo tudo isso. Imagino com você que é o pai. Você, que mais que foi resgatado, foi periciado, trouxe, por exemplo, sobre as histórias da perna quebrada dela ou das outras maldades que eles fizeram ao longo de todos esses 2 anos dela. Eles tinham registro sobre isso? Tinha, só que aí fizeram uma escuta especializada no irmãozinho mais novo, e ele tinha falado que tinha sido o pai dele, que tinha chutado a Sofia na rua, e aí ela conta uma versão e ele conta a outra. Todos eles estavam na rua, tinha um bar próximo à casa, e disse que ela tinha caído do meio-fio e machucado a tíbia, e a dela é que ela tinha caído no banheiro e machucado, mas nenhum, em momento algum, falou, realmente aconteceu isso. Não. Não tem Tanto áudio que entre tem o processo. eles? Fala, tento que venha o processo? Não, é só a conversa de texto desse em relação a isso. Foi aberto outro processo, o Ministério Público abriu um processo em relação a esse ao maus tratos, inclusive da perna e tudo, que está marcado para abril. A gente vai participar também. Deixa eu ver. Eles vão ser processados por outros crimes, Outros crimes, além do isso, ao maus homicídio e tratos que tudo eles mais. fizeram, a tortura e tudo mais. E aí o próprio Ministério Público recorreu, entrou com uma ação pedindo para o aumento de pena, porque eles acharam muito, muito pouco. Muito pouco é estranho, né? Acharam um pouco demais a pena. Eles acharam a pena branda para um Isso, crime tão bárbaro. isso. Aí Que eles recorreram, está em processo. Quem vai saber explicar melhor é a é Janice. a advogada que eu vou entrevistar, a Isso. doutora Janice. Vocês foram dois. Teve outros depois. Como é que foi, por exemplo, a família da Stephanie? Porque elas também perderam. A família da Stephanie perdeu a Sofia. Eu lembro que até a mãe da Stephanie estava mais, tinha até áudios dela. Como que eles se portam? Que eles tiveram, eles fizeram, deram depoimento? Foi negado. Aliás, a mãe dela deu início, bem no início na audiência de instrução, ela falou, a mãe dela e o pai dela. E aí, nas outras mesmo, já o pai dela não quer contato com ela, não tem contato nenhum, não quer saber de nada. Com a A mãe Stephanie? dela, isso. A mãe dela voltou atrás. Saiu fazendo uma arrecadação de Pix para mandar para a filha e tudo mais. Aí toda aquela cena que ela fazia quando as câmeras estavam ligadas de abraçar a gente e falar meus meninos, caiu por terra também. Que era tudo falsidade. A gente não tem mais contato, a gente não conversa. E na audiência lá, ela num canto e a gente em outro também, porque assim, quanto mais longe, melhor. Lógico. E aí, só isso mesmo. O juiz, ela tentou testemunhar de última hora, a mãe dela, só que aí o juiz negou. E aí ficou só nisso, a palavra das amigas dela. As amigas dela, teve gente defendendo a Stephanie? Teve. Teve uma amiga em comum deles que defendeu. E Falando o quê? era falando que o relacionamento da Stephanie mudou bastante depois que ela conheceu o Christian,
que depois que ela conheceu o Christian, ela mudou, ela se afastou de todo mundo, que aí, tipo assim, ocasionando tudo isso porque ela conheceu o Christian, entendeu? Virando a culpa pra ele. E a culpa é do Jean, porque como o Jean se separou dela, e ela ficou triste, ela ficou arrasada, ela ficou o chapeuzinho na floresta e veio o lobo mau, então a culpa é do lobo mau. Ela não fez nada. Ela não fez nada. A gente que, com a traição, porque só apontaram isso. A todo momento eles não julgaram o que fizeram com a Sofia, a defesa dos dois. E os testemunhos, eles falavam o quê? Eles acusavam o nosso relacionamento. Falou que a gente saiu de lua de mel, por isso que o Jean abandonou a filha e tudo mais. Tudo assim, que nem o Jean falou, parecia que os autores, os réus, era a gente. Porque eles só apontavam pra gente. E aí, o Jean e eu, devido a isso que a gente fez com ela, a gente entregou ela de bandeja para as mãos do assassino da própria filha. A Stephanie não fala nada. Ela só Ela só chora. Ela chora, fala que não, fala que é mentira, que o Christian é um monstro, que ela sofria violência, aí colocaram uma foto dela com o olho machucado, ela fazendo assim, mostrando assim que ela estava machucada, que ela sofria violência, que tudo mais, que ela estava tentando voltar para casa dela, que ela ia terminar com ele, porque o relacionamento não dava mais certo, e tudo mais. Mas assim, ela tinha rede de apoio. Ela tinha total rede de apoio. Ela tinha a família dela, tinha as amigas dela, ela tinha a família do Jean, que virou as costas pro Jean e acolheu ela. E aí ela viu que esse discurso não condiz com a realidade, entendeu? Sim. Então pode chorar, pode fazer todo esse teatro que não convence. Quem realmente sabe da história, não convence. Sim. Sobre o dia da morte da Sofia, tem algum registro nos celulares deles? Tem algum áudio trocado? Alguém fala alguma coisa? É só aquilo que foi para a imprensa. Ela só aquele inicial. Troca fala que ela estava passando mal. Ela já estava morta, ela chega morta no hospital. Exato, isso. E aí falou, fala que ela se machucou no parquinho, como da outra vez. O que eu faço? Ficou naquela troca de mensagem entre eles e ficou narrando em tempo real tudo o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, ela mandou mensagem. O Jean chegou aqui, tá chorando muito. Ficou narrando em tempo real ali. Tudo o que estava acontecendo. E aí, tanto que a própria médica que atendeu assim, que recebeu, né, a Sofia daquela forma, falou que o único momento que ela esboçou algo foi quando chamaram a polícia. Que avisaram que tinha que chamar a polícia, porque quando falaram que a filha dela estava morta, ela permaneceu diferente de uma mãe de verdade, que entraria a porta dentro, quebrando, fazendo um escândalo. Ela não, ela entrou calma e tudo, e aí ela só se demonstrou algo quando ela soube que iam ligar para a polícia. Aí ela passou mal, tomou soro e tudo mais. A defesa bateu até nessa tecla. Falou que ela passou mal por saber da notícia da filha e tudo mais. Tentou, né? Na história, mas a realidade é essa. Ela, trocando mensagem com ele falou que ele ia se matar, que ele ia deixar o celular, que ele tinha avisado que ele ia acabar com a vida dela e tudo mais, que ele no pontilhão se matar. Só que quando a polícia chegou lá, ele já sabia que a polícia ia chegar. Tanto que ele falou, já estava esperando vocês. Ele dorme na viatura? Exato, ele dormiu. Eu nunca ouvi isso. Para mim, até hoje, é uma das cenas mais impactantes de eu imaginar. É uma pessoa dormindo numa viatura policial que foi prendê-lo por homicídio. É de uma tranquilidade com relação a tudo. Sim. É angustiante. E para você, Jean, quando viu o Christian falou alguma coisa sobre você? Como foi o depoimento dele? Ele fala o quê? Fala nada? Olha, ele é muito frio, sabe? Você olha assim para a pessoa, você vê que não tem sentimento, ele não tinha sentimento nenhum pela Sofia, sabe? Então, assim, o depoimento dele é muito, muito raso, muito, sabe, não tem nexo o que ele fala. Ele diz o quê? Ele tenta justificar, ele joga para Stephanie, o que ele faz? Ele tenta justificar o que é injustificável, né? Em relação ao que ele fala que o abuso não é dele, sendo que tem a prova do celular que ele tirou a foto. Então, era ele que cuidava, era ele que trocava, entendeu? A Sofia e as demais crianças estavam ao cuidado dele. Sim. Aí ele tenta tirar, entendeu? Falar que ele era sobrecarregado, que ficava tudo nas costas dele.
Aí ele tenta inverter as coisas, entendeu? Que não era com ele. Eu vou tentar perguntar uma coisa de uma forma muito delicada com vocês, porque isso deve ter sido falado no júri, foi falado, e eu queria saber como é que... se vocês se sentirem não à vontade, a gente pula essa fase, que é a parte do abuso que a Sofia sofreu por homens. Foi encontrado material genético masculino nela, não foi? No início, quando fizeram o laudo, disse que não foi encontrado material genético, só tinha a ruptura do ímen dela, aproximadamente 20 dias. Aproximadamente 20 dias antes. Então, é a única informação que a gente Ou seja, ela foi abusada. Foi. E aí ele fez ele cedeu o material genético, fez O DNA dele. DNA, e aí disse que deu negativo, não era o dele. Mas tinha de outro homem? Não sabemos. A Janice que vai saber te explicar isso. Porque é uma coisa assim que a gente evita tocar no assunto. Claro, lógico. Eu vou pular essa parte com vocês. Eu converso sobre isso com a advogada mais tarde. Quão doloroso foi para vocês terem que ficar indo dia a dia das coisas e revendo tudo aquilo, de todos aqueles pontos que eu imagino, aqui eu tentei salvar, aqui eu tentei salvar, aqui eu tentei salvar, aqui eu tentei salvar. Como foi voltar nessa cronologia? Olha, é como que nem o Igor estava falando, né? A gente volta no dia 26, a sensação, sabe, do desespero de você saber que a tua filha faleceu, e o desespero de você saber como ela faleceu, é muito ruim, eu não sei te explicar a sensação, sabe? A junta um monte de sensação que dá. Sim. É dor, é raiva, é indignação, é nojo. Você sente nojo, entendeu? Eu acho que Fala. A principal palavra é revolta. Revolta. Da gente estar sentado ali e a gente falar, cara, eu fui atrás, eu gritei socorro, eu mostrei essa foto, eu mostrei esse áudio, por que não fizeram nada? Tá ali, ó lá, ó, nítido. Agora tá todo mundo vendo, mas por que não olharam antes? Sabe? A gente tentou, a gente foi atrás, a gente correu. E o que mais me revolta, Beto, é que, tipo assim, não aprenderam nada com o que aconteceu com a Sofia. A gente sabe que a Sofia não foi a primeira e, infelizmente, não foi a última. Mas continua. E a minha briga, a minha da Janice aqui em Campo Grande, e a do Jean, a gente compra briga diariamente. A gente cobra. Principalmente o Conselho Tutelar, que, na minha visão, não presta pra porcaria nenhuma. Ah, sim, não. A nova deles agora, eles querem cumprir o sobreaviso deles em casa. Teve conselheiro público que estava de plantão, que tinha que estar no lugar para fazer né, o acolhimento das crianças e tudo. Não, que estava o quê? Que estava no parque aquático. Passando o dia no parque aquático. E como se estivesse lá recebendo. Como se estivesse trabalhando. Então, assim, quando a gente cobra, eu vou na rede social, que eu boto minha cara que eu cobro, tem gente que fala assim, mas tá cobrando por quê? Como assim o Conselho Tutelar? Sempre aparece uns desinformados, sabe, que quer dar pitaco, que não sabe um terço da história, não sabe um terço do que a gente viveu e tudo, que quer opinar. Esse tipo de gente a gente ignora. Claro. Mas tem hora assim que passa dos limites, sabe? Não, eu aqui no canal, eu sou uma das pessoas que... Eu acho que este é o canal que mais questiona o Conselho Tutelar em todos os sentidos. Porque realmente é só um gasto público. Eu acho, aliás, que faltou um terceiro réu sentado ali, que é o Estado como um todo, né? O Estado, na sua palavra máxima, pelo Conselho Tutelar que teve, pelo atendimento que vocês tiveram na delegacia, pelos hospitais por onde a Sofia passou 32 vezes, não é isso? Não é esse o número?
32 vezes uma criança passa com 2 anos, passa 32 vezes pelo hospital, pela UPA, pelo que seja o nome, e ninguém faz nada. 32 vezes, são 32 gritos de socorro. Assim, e aí eu vou te falar, independente se vocês estivessem agindo ou não, cabe ao hospital agir. É obrigação do médico que atende, é obrigação do Estado zelar, principalmente para uma criança até 12 anos, quem responde é o Estado. Então, é mais ainda. Vocês viram ali o momento que eles tomam. Os dois, a Stephanie e o Christian, eles não entram no... Um só fica atacando o outro. Mas Isso. o Christian pegou uma pena maior, não pegou? Pegou. Por conta do estupro. E ele foi colocado como estuprador. Isso. A Stephanie... O dela Tentaram? foi por omissão. É. Não, é que tentaram diminuir a pena até o momento, falando que era um homicídio culposo, que ele não teve a intenção. Culposo? Aí, tentaram colocar o culposo porque ele tem áudios dele trocado com a mãe dele, ele preocupado. Tentando tirar o dolo. Falando, mãe, ela tá com dor, eu já dei remédio e tudo mais. Tentaram inverter ali pro... Tá vendo? Não tem dolo, sei lá como é que fala essa palavra. Isso, então, exato. Logo, se ela morreu, foi sem intenção de matar. Até Exato. porque pessoas que gostam de um... Tô dizendo que é o caso dele, mas tá dentro do escopo, que gosta de torturar, tortura demais, perde o objeto de desejo, né? Perde o objeto de prazer. Não quer que morra tão rápido. Falou que ele na massagem cardíaca, ele fez com tanta força que ele não tinha conhecimento que ele acabou descolando a cervical da Sofia. E a Stephanie, que fez fisioterapia, sabe de tudo, na hora ela fica naquela troca de versões. Uma hora a casa é grande demais que ela não escuta nada. Aí outra hora a casa é pequena demais que ela escutou só o choro da criança. Outra hora o Christian catou a Sofia e levou pro banheiro, já voltou com ela mole, com a cabeça molhada. Então, tipo assim, ficou nessa troca. Nenhum teve um depoimento assim que falou assim, ó, é isso, ou é próximo disso. Sempre um ficou atacando o outro. Ele falou que a Stephanie é louca, que ela é surtada, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela falou que ele é um monstro, que aquilo, mas em momento algum voltaram pro que fizeram com a Sofia. Eles não falaram, eles não tocaram nesse assunto. Quando questionava, eles desconversavam. Ou não respondia. Entendi. Entendeu? Eles estão presos, que as penas deles sejam aumentadas ou diminuídas. Quem vai decidir isso é a justiça mais uma vez. Como é pensar no pós? Como é o dia? Você me falou que você nem levantou. Como é a semana seguinte? Porque foi um primeiro Natal de vocês... É o primeiro Natal sem a Sofia... Não, o segundo Natal sem a Sofia. Mas o primeiro Natal de 2024 é com a Justiça. Como é o que vocês pensam de futuro? Como foi o depois e como foi olhar para frente? Vocês pensam em quê? Porque esses últimos anos vocês viveram como vocês falaram, em função desse momento. Vocês estão se abrindo agora para poder ter momentos mais alegres. Mas o que vocês pensam de futuro? Vocês pensam em mudar do Mato Grosso? Vocês pensam em o que vocês olham para frente? A gente, após o julgamento, já tivemos uma conversa no quarto. Daquela sensação do caixão fechado. Falou assim, tá, saiu a pena deles, e agora? Porque você fica perdido. É uma coisa que nem a gente estava falando, é uma situação, é a sensação que a gente não deseja para ninguém. Para ninguém. Ninguém deveria passar por isso. Porque quando um filho perde um pai, tem um nome para isso, ele fica órfão. Tem tudo, mas não tem um nome para a dor de quando um pai perde um filho. Sim. Não tem. E aí o Jean pegou e falou para mim, amor, eu quero comemorar o Natal desse ano, pela Sofia. Eu fiquei meio assim, mas tá bom. Comprou a árvore de Natal, e a gente foi enfeitando, conforme a gente ia enfeitando, a gente ouvia a voz dela falando assim, que Tito, papai! Parece que ela tava aqui com a gente, sabe? E cada enfeite que a gente foi colocando, aquilo foi dando... A gente foi lembrando com saudade, não com dor.
sabe? E a gente foi, colocou as fotinhas nossas na árvore, ficou a coisa mais linda, a gente colocou aqui no cantinho, e a gente reuniu com a minha família. Minha mãe é minha parceira, eu gosto de deixar isso claro para todo mundo. Minha mãe é a pessoa mais incrível desse mundo. Ela me acolheu sempre, acolheu o Jean de uma forma que, olha, eu não sei explicar. E a gente se reuniu e a gente fez a nossa ceia só nós, para Sofia, sabe? Tanto que a gente fez um grupo Natal da Sofia. E a gente se reuniu e ficamos ali comendo as frutinhas, lembrando dela, como que ela fazia aqui em casa e tudo mais. E aí a gente decidiu que esse ano a gente vai se permitir a recomeçar novamente sem a Sofia e lembrar dela com saudade, não com dor. A gente pretende sim sair daqui. A gente não quer ficar aqui. Ficar aqui é um desrespeito até com a Sofia, porque diariamente a gente tem que lidar com notícias de conselho tutelar que é omisso, o povo fechando o olho para o que acontece com criança aqui, morte de criança que eles não sabem explicar. Então, diariamente a gente lida com essas matérias que a gente fica assim, meu Deus, não mudou nada. Então, a vontade que dá é simplesmente catar a mochila e sair. Só que a gente tem processo ainda para resolver. Tem audiência ainda, tem tudo mais. Passando tudo isso, a gente pretende sim sair daqui. E a gente pretende futuramente, novamente, ter uma criança, né, amor? A gente ia perguntar isso. Vocês pretendem dar um irmão para Sofia? Uma irmã? Sim, com certeza. É uma coisa que a gente ainda está meio que trabalhando, sim, sabe? Porque não que vá substituir. Não. É um amor novo, só que ainda assim dá medo, sabe? Tem muitas coisas assim que gatilhos, sabe? Em relação à perca. Eu tenho medo de ficar super protetor demais. Eu tenho medo de acabar sufocando a criança por conta do que aconteceu com a Sofia. Então, tudo nós estamos preparando, sabe, para isso. Vale a pena vocês conversarem com a Carol, a mãe da Isabela, que ela teve seu tempo. E ela tem 2 filhos e quando eu a entrevistei, a gente conversa bastante, eu gosto muito da Carol, e ela fala que ela não se permitiu se tornar uma mãe superprotetora. Que ela não vai... Ela criou filhos para o mundo e cria mesmo, 2, uma menina e um menino. E eu tenho certeza que a pior data para ela é os 6 anos, porque eles passaram aquele tempo que a Isabela não passou. Eu acredito que vocês, o 3º ano de vida do filho de vocês, da filha de vocês, vai ser o grande ano. Porque vai ser aquele ano que a Sofia não teve, que ela venceu, essa criança venceu o que a Sofia não conseguiu vencer. Mas eu entendo, vale a pena vocês conversarem com pessoas que tenham passado pelo que vocês passaram, estão passando, já lá na frente, porque aí você vê o futuro, que é possível. Sim. Eu converso com a Carol de vez em quando, a gente troca uma mensagem no Instagram, ela é um amor de pessoa. Adoro ela, adoro. Às vezes eu vou lá, desabafo com ela manda uma mensagem de carinho, dá um conforto no coração, e aí a gente sempre troca carinho quando dá. E vocês pensam já, assim, quando vocês... Vamos sonhar, vocês pensam em ir para onde? São Paulo, Rio... Florianópolis. Floripa. A gente fez uma viagem ano passado, e aí fui na casa de um primo meu que mora lá, e a gente ficou encantado pela cidade, pelo lugar, pela recepção das pessoas. E aí a gente... É um dos lugares que a gente olha e fala assim, nossa, viria. E é diferente. Eu também tenho uma coisa, né? Você vai para o mar, por exemplo. Aqui em Mato Grosso não tem mar. Não sei se vocês sabem, não tem mar. Mas eu em São Paulo também não tenho, apesar do estado ter. Mas é mudar, inclusive, o cenário, né? Mudar o horizonte, mudar o vento, se permitir outros cheiros. Também é legal. Meus queridos, eu fico muito feliz que vocês estejam falando de futuro, porque o futuro é de vocês e vocês merecem ter. Até, com certeza, a Sofia prefere os papais dela, mais com saudade do que tristes, até para ela poder descansar, né? Até para ela poder seguir. Então, eu fico emocionado, porque a gente se conheceu, acho que 3, 4 dias depois que a Sofia morreu, e a gente tem acompanhado vocês, e agora... um encerramento desse momento, pelo menos dessa fase, eu acho que da pior de todas, de vocês poderem agora olhar. Queria dar um abraço em vocês, queria dizer que eu fico enormemente grato de vocês terem sido tão generosos
comigo lá atrás e com toda a audiência de poderem contar a história de vocês e manterem a Sofia viva. Que ela vai estar sempre viva com vocês também, né? Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração de a gente ter chegado juntos até esse final agora. E é que nem assim, Beto, eu queria agradecer muito pelo trabalho que vocês fizeram, nos ajudou demais. Que nem você falou assim, nossa, mas foi rápido, vamos bem dizer, em 2 anos que aconteceu, mas o papel da mídia foi essencial no caso da Sofia. Foi assim, foi vocês, sabe? Foi tanto você quanto as outras pessoas que nos ouviram, que nos deram voz para poder gritar pela Sofia, para gritar por justiça pela Sofia. Então, assim, muito obrigado mesmo, sabe? Eu só tenho a agradecer mesmo a você, a sua equipe. Beto, eu falo por mim agora. Obrigado de coração a você, a sua equipe, a todo mundo. Todas as mensagens de carinho que a gente recebeu, porque as pessoas assistiam no seu canal e mandavam: oi, eu vim pelo canal do Beto, sinta meu carinho, meu amor. E isso deu um gás pra gente estar onde a gente está hoje, sabe? Pra gente prosseguir. E aquele dia que a gente se encontrou em São Paulo, aquele abraço marcou. Marcou porque a gente viu que não era só a mídia que estava ali, mas a pessoa Beto Ribeiro também, entendeu? E isso pra gente, a gente sente muito, a gente é muito grato em relação a isso. E de verdade, a toda a sua equipe, você, obrigado. Você que está assistindo, que mandou mensagem de carinho pra gente também, a gente é extremamente grato, muito obrigado por isso. E muito obrigado, Beto, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente tem que se abraçar de novo logo quando vocês vierem a São Paulo, ou um dia que eu for a Floripa e vocês já estiverem ali estabelecidos com aquele vento bom do mar. Meus queridos, a Sofia precisa partir para vocês poderem viver também com ela. Então, que vocês tenham uma boa vida, que quando tiverem um filho novo, me avisa, a gente faz uma entrevista para saber, porque eu acho que assim o canal tem uma função também. E como vocês mesmos falaram, ninguém vê o caso da Isabela, o caso do Henri, o caso do Juan Michael e se imagina nele. Mas um dia pode tocar. E eu tenho certeza que para todo crime que aconteça hoje, uma pessoa que entra no canal e vê a sua primeira entrevista e vê essa, como vê a da Carol 10, 15 anos depois da história, se ver lá na frente é muito importante. Porque você sabe que existe um fim, existe um tempo, mas existe um futuro. Então, quando vamos combinar, daqui uns 3, 4 anos, vocês já tiveram com filhos de vocês? Aí a gente já faz uma outra entrevista para mostrar esse futuro que é possível sim voltar a sorrir. Eu espero que vocês consigam um dia serem felizes. Acho que 100% não vai dar, mas 99,9%. Aquele dia que seja um dia inteiro, um dia em paz. Que vocês já merecem, que agora está chegando a hora. Muito obrigado, um beijo grande, um super abraço para vocês e com certeza a gente se vê em breve. Um beijo grande. Um beijo grande. Beto. Tchau, tchau.